Olá, então quem não é meu aluno, esse vídeo serve para termos mais alguns exemplos de resolução de equações do segundo grau, as equações polinomiais do segundo grau, ou também chamada de equações quadráticas. Para os alunos do nono ano da Escola Agrícola Carlos Heinz Funk, essa é a correção do módulo 13 das nossas aulas não presenciais, tá ok? Então, começando aqui, todas as equações desse exercício 2, nós temos que usar a fórmula resolutiva, também conhecido como fórmula de Bhaskara. Então, eu sempre vou colocar aqui a fórmula, o aluno não precisa escrever ela toda vez que resolve, mas eu oriento a ter uma colinha com essa fórmula para resolver os exercícios, certo? Então, você não precisa ficar virando a folha do caderno e tal. Escreve ela num papel e deixa ela ali perto de você para facilitar a resolução. Então, a primeira parte da fórmula é o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, nós temos que ver nessa equação, que já está na forma reduzida, qual é o a, o b e o c. O a é 1, o a multiplica o x ao quadrado, o b é 3 negativo, ele é o número que multiplica o x, e o c é 28 negativo. Fazemos, então, a substituição na fórmula, teremos 3 negativo ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 28 negativo, que é o C. Resolvendo, 9. Usando a regra de sinais, a conta de vezes, sinais iguais fica positivo. Então, mais 4 vezes 28, 32, vai 3, 112. Então, o nosso delta é 121, certo? Tem jeito desse 1 ficar bonitinho. Agora vamos para a segunda parte da fórmula, que é x igual menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Fazendo a substituição, o nosso x vai ser, então, menos b, b é 3 negativo, então fica menos 3, mais ou menos raiz do delta, que é 121, sobre 2a, que é 1. Então, fica 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho resolver separar ela, porque eu tenho mais ou menos aqui na fórmula. Então, eu vou ter uma parte que o x vai ser 3 mais 11, que a raiz quadrada de 121 é 11, que 11 vezes 11 é 121, dividido por 2, temos, então, 14 dividido por 2, que dá 7. Ou, então, o x ele pode ser também, aí eu faço a outra parte, 3 menos, então, uma é com mais, outra com menos. Terei, então, menos 8, eu tenho 3, tiro 11, fica devendo 8. E 8 negativo dividido por 2 é 4 negativo. Na regra de sinais, divisão, sinais diferentes fica negativo. Então, resolvendo, então, 1x é 7 ou é 4 negativo. Se eu fizer o conjunto de solução, terei aqui 4 negativo ou 7. Tenho, então, duas raízes ou duas soluções para esta equação. Beleza? Próximo exemplo. Tudo de novo. O A, o B e o C. Eu vou fazer direto. Certo? Então, antes eu escrevi a fórmula do delta, b ao quadrado menos 4ac, agora eu vou fazer direto, tá certo? Então, nosso delta é b ao quadrado, então 12 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Eu vou ter, então, 144 menos 144, que é 0. Já facilitou, porque na segunda parte da fórmula, eu tenho que calcular a raiz de delta, mas o nosso delta deu 0. Então, eu não preciso dessa parte aqui, ó, porque mais ou menos 0 não muda o valor. Então, basta eu fazer menos b sobre 2a,
O B é 12, então fica menos 12 sobre 2 vezes A. O A é 1. 2 vezes 1, então fica menos 12 sobre 2, que é 6 negativo. Conjunto solução é um conjunto unitário, que é o 6 negativo. Então, toda vez que o delta der 0, eu vou ter apenas um valor real, uma solução real. Nesse caso, então, deu 6 negativo. Certo? Porque o nosso delta deu 0, isso é bom. Para quem está resolvendo, isso é bom. Dá menos trabalho. Lembra que antes, ó, eu tive que fazer duas contas ali, porque é mais ou menos raiz do delta. Se o delta for 0, já facilita, né? De novo, nosso A agora é 6, nosso B é menos 1, nosso B é menos 1, tem x, então tem o B não é 0, então isso é menos 1. E o C é menos 1. Já substituindo na fórmula, B ao quadrado menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Então, eu vou ter... Essa aqui é melhor ainda. Ó. Vai ter 1... Não, não é essa. Acho que é a próxima que dá negativo. Aqui deu positivo. Menos com menos. Na multiplicação fica mais. E aí, meu delta é 25. Segunda parte da equação. Menos B. Então, meu B é menos 1. Então, fica menos 1. Mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes A. A é 6, então fica assim. Lembrando que agora eu tenho um valor diferente de 0, eu preciso separar aqui em duas partes. Então, uma vai ser 1 mais 5 sobre 12, ou 1 menos 5 sobre 12, porque é mais ou menos. Resolvendo, 6 dozeavos. Para quem não lembra, eu simplifico aqui por 6 e eu tenho como resposta 1 meio. Posso deixar a resposta na fração, não tem problema. A não ser que o problema peça a forma, na forma decimal, aí eu teria que fazer aqui 1 dividido por 2, 0,5, mas se o exercício não pede, pode deixar como 1,5. Aqui eu vou ter menos 4 sobre 12, simplificando por 4, menos 1 terço, tá certo? Também a mesma coisa. Eu não preciso dividir 1 por 3, mas se eu quiser, vai ficar uma dízima periódica, vai ficar 3, 3, 3, 3 infinitamente se eu dividir 1 por 3, certo? Mas eu posso deixar na forma de fração, não tem problema, porque ele não pediu que você deixasse na forma decimal. Então, a minha resposta eu vou colocar como menos 1 terço, conjunto solução, e 1 meio. Beleza? Então, solução daquela equação, ou as raízes daquela equação, 1 terço negativo e 1 meio. Mais uma vez, o A é 9. A gente repete tanto a fórmula que chega uma hora acaba decorando, mesmo que você esteja usando sua colinha, né? Então, olha só. Delta B ao quadrado menos 4AC. Isso aqui vai dar 4. Ah, que beleza! 36 negativo. E a minha resposta deu 32 negativo. Acabou a conta. Quando o delta é negativo, eu não tenho solução real. Maravilha, né? Não tem solução real, porque não existe o número real. O delta, lembra que o delta vai dentro da raiz. E aí eu vou jogar esse 32 negativo lá, não existe número real que seja igual à raiz de 32 negativo. Então, não tem solução real, toda vez que o delta for negativo. Se eu for fazer o conjunto de solução, é um conjunto vazio, símbolo do vazio, é um conjunto sem nenhum elemento dentro. Certo? É como o nono D da nossa escola. Tem o nono A, o B e o C, não tem o nono D. Se tivesse, era um conjunto vazio, não tem nenhum aluno lá dentro. Conjunto vazio. Beleza? Bom, agora tem um probleminha. Então, aqui está escrito em português, eu tenho que traduzir isso porque eu chamo de matematiquês.
Então, eu vou fazer o quê? O quadrado de um número inteiro, que eu não conheço. Para calcular o quadrado de 3, eu faço 3 ao quadrado, 3 vezes 3. O quadrado de 5 é 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Então, o quadrado de um número que eu não conheço, eu vou chamar ele de x, eu posso chamar ele de qualquer letra, porque aqui ele não falou qual letra usar. O quadrado do número inteiro, que eu já vou começar a resolver, então vou botar outra cor. Aí, o quadrado do número inteiro é igual, tá vendo? Ó, traduzindo o que está escrito. O quadrado de um número inteiro, que eu não conheço, ele não falou, então eu não conheço, é uma incógnita, é igual a 7 vezes o mesmo número. 7 vezes esse número. Não falou que é um outro número. Então, eu tenho que usar a mesma letra, porque eu estou falando do mesmo número. Menos 6. Pronto. Pronto. Está aí a minha equação, só que ela não está na forma reduzida. Certo? Forma reduzida é x ao quadrado, ax ao quadrado mais bx mais 1. Então, vamos arrumar. Arrumando ela, eu passo isso aqui para o outro lado. Qual é a operação inversa da adição? Subtração. Qual é a operação inversa da subtração? Que é o menos? Adição. Ficou algum número? Se eu tirei todos, não ficou nada. Prontinho. Ficou igual a 0, que eu preciso para usar a fórmula de Bhaskara, fórmula resolutiva. Agora eu sei que o meu A é 1, que o meu B é 7 negativo e que o meu C é 6. Então, cuidado. Tem muito aluno que vai usar aqui o A1, certo? O B usa como 7 positivo, aí já deu tudo errado. Que eu vejo que eu tenho que deixar na forma reduzida primeiro. Então, resolvendo, vou pegar outra cor aqui agora, B ao quadrado menos 4AC. Então, eu vou ter 49 menos 24 e o meu delta é 25. Vamos para a segunda parte. X é igual a menos B, qual que era o B mesmo? 7 negativo. Então, fica menos 7 negativo, mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes A. O A é 1, beleza? Facilita, né? Joia. Separando, x vai ser igual a 7 mais 5 sobre 2, ou x é igual a 7 menos 5 sobre 2. Vou ter 12 sobre 2, que é 6, ou 2 sobre 2, que é... Ele quer saber que número é esse, né? Então, na verdade, a resposta, né? A resposta, esse número é 6 ou 1. Prova real. 6, vamos usar 6. 6 ao quadrado, 36. Desse lado deu 36. Lado direito deu 36. Outro lado, 7 vezes 6, 42. 42 menos 6, 36. 36 igual a 36. Dois lados da equação. Então, fechou. 6 é uma solução. Será que 1 dá certo? 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Do outro lado, 7 vezes 1, 7. Menos 6, 1. 1 igual a 1. Fechou. Essa é a solução do nosso problema. Então, nossa solução é ou esse número é 6 ou esse número é 1. Um outro problema, o último exercício, que passei para meus alunos desse módulo, o quadrado, de novo, tem que fazer a tradução, né? O quadrado da diferença. Então, olha só, a diferença é com menos. Entre o número real x e 3. Então, eu faço a diferença e calculo o quadrado. Então, o quadrado da diferença entre o número x e 3 é igual a 5 vezes o número x subtraído de 1. Esse é um pouquinho mais complicado. Então, eu tenho que fazer aqui o produto notável, ou, se você não lembra o produto notável, eu posso fazer desse jeito. Olha só. Então, eu tenho que fazer aqui, o quadrado é o número vezes ele mesmo. Então, eu tenho que fazer, o pessoal chama de chuveirinho, que é a propriedade distributiva. X ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado, menos 3x. Vou fazer embaixo
para não ficar tudo bagunçado, né? Então, opa, arrumando aqui. Isso. Beleza. Então, x vezes x, menos 3x. Aí faço todos desse parente com todos do outro, né? Menos 3x e menos 3, é tudo vezes. Então, menos 3 vezes menos 3, 9. Aí eu tenho que juntar x com x, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, aqui eu fico menos 6x mais 9. Tudo isso para resolver x menos 3 ao quadrado. Tá certo? Então, eu vou fazer agora lá do outro lado, para não ocupar muito espaço. Então, ficou essa conta aqui, ó, deu x ao quadrado menos 6x mais 9. Do outro lado, eu tenho 5x menos 1. Lembra que eu tenho que deixar na forma reduzida. Então, o que eu tenho que fazer? Passar esses caras para cá para ficar igual a zero. Então, fica x ao quadrado menos 6x menos 5x mais 9 mais 1. Olha só, aí não ficou nada, lá ficou zero. Então, o 5x está somando desse lado, do outro lado ele subtrai. O menos 1 está subtraindo, do outro lado ele soma, que é a mudança de sinal, que é meio parecido com o que a gente faz no primário com a prova real. Quando é mais, a prova real é menos. Quando é menos, a prova real é mais. Ah, tá na forma reduzida? Não, porque eu tenho que juntar esses caras aqui, ó. Eu não posso ter 2b e 2c, é um só. Então, juntando esses caras, eu tenho 11x negativo mais 10. Igual a zero. Tá vendo? Então, menos 6 com menos 5, menos 11. Tem duas dívidas, eu somo. 9 mais 1, 10. Agora, beleza. O A é 1, o B é menos 11 e o C é 10. Resolvendo, veja. Forma de Bhaskara é fácil, fica chato, porque você repete a mesma coisa sempre, né? Mas, por outro lado, é fácil fazer as contas. O problema, como eu falei, se você tem várias, como aqui eu tive nessa lista de atividades, 6 equações para resolver. Imagina que você tem dificuldade com regras de sinais, ou com raiz. Aí você vai errar todas, dá um desânimo, não é mesmo? Então, antes de se aventurar a resolver as equações do segundo grau, tenha bem em mente a regra de sinais, essa questão da equação, quando você isola, né, passa por um lado que a gente fala, mas é fazendo a operação inversa, né? Como é que calcula uma raiz quadrada, tá certo? Então, como é que faz a simplificação de uma fração que apareceu ali. Ter essas informações bem claras para que quando você resolver a sua equação do segundo grau, você não erre em assuntos de outras séries. Porque senão realmente desanima, você erra sempre no sinal. Vem muito aluno e às vezes ganha assim aquela lista de equação para resolver e não acerta nenhuma. Aí você vai ver lá, tem um errinho de sinal na multiplicação, um errinho de sinal quando faz aqui o B ali, no exemplo, né? Quando o B é negativo, você tem que fazer menos, menos. Sempre que o B for negativo, aí esquece isso. Então, são detalhes que atrapalham. O seu problema não é na fórmula de Bhaskara. Não vou fazer injustiça com a fórmula de Bhaskara, certo? O seu problema é com outros assuntos. Então, é importante. Até é bom a fórmula de Bhaskara faz uma revisão de tudo. Então, vamos lá. Chega de falatório aqui. Vamos lá. B ao quadrado menos 4AC. 121. 11 vezes 11, 121. Menos 40. E deu 81, que é uma raiz quadrada que a gente conhece. Vamos pegar a linha aqui. Segunda parte, que é x igual a menos b. Nunca lembro, né? Menos 11. Menos 11. Mais ou menos 81, aqui é o delta, que deu 81. Sobre 2 vezes a, que é 1. Beleza. Separando, então, x igual a 11 mais 9 sobre 2, que vai dar 20 sobre 2, que dá 10. Ou x igual a 11 menos 9 sobre 2, 2 sobre 2, que vai dar 1. Então, está aí a nossa solução.
Ele pediu ali um número real e deu 2 números reais. Então, a minha resposta desse problema é 10. X é 10. Ou x é 1. Certo? X é igual a 10 ou x é igual a 1. É a solução para esse problema. Beleza, gente? Então tá aí. Mais alguns exemplos, soluções, tá bom? Qualquer coisa, perguntem. Estamos aí para tirar dúvida também. Valeu, até!